Eu queria também fazer um registro sobre a importância que o governo federal teve na edição da medida provisória 576, que hoje examinamos com a presidência do senador Clésio Andrade, tendo a relatoria o ativo deputado Henrique Fontana. Essa medida provisória, ela cria a empresa de planejamento e logística EPL. Embora ela seja uma empresa de logística, não há em todo o texto da MP qualquer referência ou menção à questão ampla da logística. E aí me parece que o relator Henrique Fontana terá a oportunidade de corrigir esta omissão, que é bastante significativa e relevante. A palavra logística não aparece nesse texto. Hoje apresentei algumas modestas sugestões para aperfeiçoar a medida provisória 576, que cria esta nova empresa, cujo presidente, Bernardo Figueiredo, fez uma ampla exposição sobre o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, e as ações que a EPL, na reunião dessa nossa comissão mista, presidida pelo nosso colega Clésio Andrade, aqui presente, e com o relator também, Henrique Fontana, do PT do meu estado. A meu ver, a mais importante delas, dessa discussão, é passar a EPL para a responsabilidade do Ministério do Planejamento. Há todo um arcabouço de identidade, de afinidade, de responsabilidade. Passando para o Ministério do Planejamento, ela terá, sim, a função principal de fazer a coordenação nesses processos, porque dentro do Ministério dos Transportes, como está na MP, corre o risco de uma série de, digamos, embates, de confrontação, até de contencioso, que não seria bom para o objetivo central desta, que é uma empresa de planejamento e de logística, faço questão de sublinhar. Uma empresa de logística não pode estar vinculada apenas ao Ministério dos Transportes, como a MP estabelece. Logística é um conceito muito mais amplo e merece uma atenção de longo prazo, de planejamento, de coordenação, algo que o Ministério dos Transportes não consegue fazer sozinho. Outras ações para conseguir avanços neste setor é importante. A EPL precisa diagnosticar, planejar, promover e integrar os planejamentos governamentais federais, estaduais e municipais de todas as modalidades de logística e transportes, como ferrovias, portos, porto seco, zonas de processamento especiais, área aquaviária, urbana e rural. Mas precisa, sobretudo, coordenar as políticas e as ações junto aos ministérios, junto à União, aos estados e municípios. Essa coordenação é fundamental para que se possa ter cobrança da eficiência e da execução dos respectivos projetos. Para isso, a empresa precisará realizar estudos e pesquisas com instituições parceiras, se quiser ampliar o escopo de sua atuação. Empresas nacionais e estrangeiras, não podemos ter preconceitos com que possamos obter de colaboração de empresas especializadas nessa área do exterior. A empresa precisará fazer ainda estudos de viabilidade jurídica e econômica, além de focar na avaliação das tecnologias mais modernas que nós já conhecemos e são existentes no mundo. Essa viabilidade jurídica que deveria estar no texto da MP, eu entendo que é preciso oferecer aos investidores nacionais e estrangeiros a segurança jurídica necessária. Por isso é preciso definir claramente as questões dos direitos e dos deveres das empresas que quiserem participar desse grande projeto como parceiras da EPL. Seria a única forma de garantir e incentivar, pela segurança jurídica, o interesse dos investidores nacionais e estrangeiros na área da logística. Pesquisas básicas aplicadas à inovação também precisam estar previstas nas ações da EPL. Além disso, a elaboração de estudos de curto e longo prazos, mas definindo o que é curto, médio e longo prazo. Na minha opinião, penso que essa definição deveria ser 5 anos, o curto prazo, 20 anos, o médio prazo,
e 50 anos o longo prazo. Isso para efeito de planejamento e logística. São indispensáveis para termos uma logística eficiente e um capitalismo sem doping, como escreveu hoje, melhor dizendo, o economista Rodrigo Constantino, num artigo publicado no jornal O Globo. Segundo ele, algumas empresas criadas por critérios arbitrários recebem incentivos que destroem a essência do capitalismo, da livre concorrência, como juros subsidiados, barreiras protecionistas e ligações espúrias com as estatais. Não é o caso desta empresa, mas é preciso entender o espírito desta relação para dotá-la de boa capacidade de gestão e também de liberdade. O desportista Lance Armstrong foi banido do esporte pela União Ciclística Internacional por acusação de doping. O Brasil também corre o risco de ser banido do grupo de países com potencial elevado de crescimento se não focar em ações consistentes, especialmente no caso da EPL. Espero, portanto, que o relator da comissão mista que analisa a medida provisória 576, deputado federal Henrique Fontana, do PT do meu estado, acate pelo menos algumas dessas sugestões que vão na direção de ajudar o governo a ter também a segurança para ter tranquilidade na logística nacional tão necessária a um país que quer chegar a ser um dos líderes da economia mundial. Hoje, por exemplo, tratamos com grande atenção sobre esse tema na audiência pública nesta casa com o presidente da EPL, Bernardo Figueiredo. Ficou claro no encontro da comissão mista, que analisa a criação dessa estatal, a necessidade de investir em ferrovias, mas de reforçar a malha rodoviária já existente. A EPL prevê 42 bilhões de reais de investimentos em rodovias e 91 bilhões de reais em ferrovias. Mas enquanto os investimentos não saem do papel, precisamos conservar e melhorar o que temos, aumentando nossa responsabilidade sobre nossas rodovias, por exemplo. Para comprovar como as rodovias precárias atrasam o desenvolvimento do país em um setor altamente competitivo, como o agronegócio brasileiro, volto a lembrar aqui um trabalho feito por estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, que compararam o retorno financeiro dos produtores de soja da Argentina e dos Estados Unidos com o retorno dos produtores brasileiros. Constataram que os custos elevados de transporte da soja, devido à má qualidade das rodovias, levam o Brasil a gastar 29% a mais que os concorrentes para produzir essa oleaginosa. Segundo o estudo, o Brasil teria que investir 177 bilhões de reais para ter rodovias tão eficientes quanto a dos nossos competidores Estados Unidos e Argentina. Esse recurso seria necessário para a construção de 9.600 quilômetros de novas rodovias, duplicação de 15 mil quilômetros, pavimentação de 7.600 quilômetros e recuperação de pavimentos de 28.700 quilômetros. O mais grave é que, mesmo com a situação precária das nossas estradas, este ano terminará com uma das piores execuções orçamentárias em obras, não apenas em rodovias, senador Clécio Andrade, mas também em ferrovias e hidrovias. Uma reportagem recente do jornal Valor Econômico, feita com base nos dados do Sistema de Administração Financeira, o SIAF, mostrou que a União executou apenas metade dos investimentos previstos para rodovias. Dos 13 bilhões 627 milhões de reais planejados para as rodovias federais este ano, apenas 6 bilhões 581 milhões de reais, ou seja, 48,3% foram executados. Se a média histórica de desembolsos se mantiver nos padrões dos últimos anos, até o final de 2012, pouco mais de 7 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, 57,9% do total planejado, o orçado, serão efetivamente usados para a melhoria da nossa malha rodoviária. O Ministério dos Transportes justifica que o ritmo dos desembolsos e das obras está dentro do normal, mas o que vejo é que as obras andam vagarosamente. Portanto, espero que os árbitros dessa partida brasileira considerem a logística como algo essencial para o Brasil estar entre os mais competitivos no campeonato do desenvolvimento, sem dopings, sem improvisos ou políticas turbinadas. Caso contrário, nos restará
apenas o contentamento com desempenhos bem pequenos da nossa economia. Queria, por fim, caro presidente Inácio Arruda, agradecer muito a colaboração que tive do professor e ex-ministro Antônio Delfim Neto, que é um homem do seu tempo, preocupado com a logística em nosso país e que me deu algumas sugestões também de que é hora de o Brasil cuidar do futuro que nós temos em matéria de logística, que é tão importante para o seu Ceará como para o meu Rio Grande do Sul. E fazer um lembrete. Está hoje, no dia 26, saiu no jornal Valor Econômico e também no Estado de São Paulo, que a nova empresa já está pretendendo contratar estudos para diagnosticar os problemas relacionados à logística em nosso país. Mas não é necessário fazer isso. 1 ano e meio para fazer esse trabalho, basta pegar os trabalhos da CNT, os trabalhos da CNA, os trabalhos da CNI, todos eles com diagnósticos precisos do Brasil competitivo, liderado pelo empresário Jorge Gerdau e Johan Petri. Todos esses trabalhos, CNT, CNA da área da agricultura, CNI e outros mais, mas Brasil competitivo, tudo está pronto. E não vai custar nada para a EPL realizar um excelente trabalho, com pequenos ajustes, porque, na verdade, se colocarmos lado a lado, todos serão igual preocupação com a logística e com o futuro do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.